alunos da Inovar. É muito prazer, nós começamos agora mais um curso, mais uma área do direito, especificamente agora, processo penal. O processo para o direito penal. Nós vamos agora analisar dentro do campo penal, criminal, a parte processual, a análise de como utilizar o direito penal. O processo penal é importante para diversas aplicações do direito penal. Eu só consigo ter o direito penal, um direito que pune, um direito que criminaliza, se eu tiver o direito processual penal. O direito processual penal vai começar, aqui nós analisamos, processo penal, através dos seguintes princípios informadores do processo penal. São bases, é o início. Princípio a gente já entende como o início. Tudo começa, tudo dá início com o princípio, né? E para nós entendermos o processo penal, nós precisamos analisar os princípios. Guarda aí no caderno de vocês, processo penal é o caminhar, é o andamento para a aplicação do direito penal. O direito penal vai ter aplicabilidade somente com o processo penal. Entendemos? Vamos então analisar os princípios. Primeiro, princípios informadores. O que significa informadores? São princípios que vão dar uma sustentabilidade para todo o processo penal. É uma base geral de como o processo vai se dar. Primeiro, lógico, as leis processuais devem prever os meios que mais sejam capazes de permitir o descobrimento da verdade. Então, olha só, é lógico isso daqui. O processo penal vai ser um caminhar para atingir provas, para eu conseguir analisar quem é o autor, qual que é a materialidade do crime, como que se deu aquele crime. Princípio jurídico significa que tudo quanto se faça no processo deve ser feito em rigorosa conformidade com a lei. Tudo que a gente vai analisar aqui, todo direito, toda garantia que vai ser dada, porque vamos imaginar aqui, o indivíduo que está sendo incriminado vai responder pela prática de um crime. Nós precisamos dar direitos para que ele responda por aquele crime, para que ele possa se manifestar, para que ele possa se defender, porque ao final o juiz vai analisar e vai julgar quem efetivamente praticou ou não praticou o crime. Então, o jurídico significa lei. Quem quiser anotar, princípio jurídico, análise, observação da lei. A lei, o processo vai seguir a lei. Análise política significa que o processo deve ter o máximo de rendimento possível como garantia da sociedade, com um mínimo de sacrifício da liberdade individual. A regra, eu só vou privar aquele indivíduo da lei, eu só vou privar ele da liberdade se for extremamente necessário. Então, a regra do processo penal é prender, já colocar todo mundo dentro de uma cadeia, de uma grade, de uma cela? Não. A regra é não prisão para, em casos excepcionais, a restrição da liberdade para que a gente consiga ter um rendimento máximo possível, analisar com a maior prioridade possível, analisar se praticou um crime, se tem vítima, e aí sim poder ressocializar aquele criminoso e restituir, diminuir ao máximo o dano sofrido por aquela vítima. Análise, orientação econômica. O processo visa obter o máximo rendimento com um mínimo de dispêndio. Entendemos, esse princípio deve ser utilizado para qualquer área do direito. É básico isso, né? É econômico. Você só consegue ter uma boa utilidade para o processo penal se há uma análise econômica, tem maior celeridade com o mínimo de gasto possível. Então, a gente passa daí em diante a entrar nos princípios específicos do direito processual penal.
São princípios que vão ser utilizados no processo penal para que a gente entenda como é esse caminhar da punição do criminoso. Primeiro princípio que eu preciso que vocês anotem: princípio do devido processo legal. Devido processo legal. Também chamado de due process of law. Devido processo da lei, legal. É erigido à categoria de dogma constitucional em 88. E diz: ninguém será privado da liberdade ou seus bens sem o devido processo legal. Diego, o que é então devido processo legal? É o processo, quem quiser anotar, é o processo que observa todas as regras do jogo. É o processo que observa todas as regras do jogo. Due process of law. Só vou conseguir lá ao final do processo uma condenação se durante o processo eu tive um devido processo legal. Um processo que observou todas as regras, que observou as leis que são utilizadas. Senão, ao final, vai ser uma condenação nula, inválida, ineficaz, tá? E aí vai ser todo descartado um processo que não tenha respeitado o devido processo legal. Nossa, Diego, mas e o que é o devido processo legal? Calma que a gente vai analisar o que é isso, qual é o caminhar para a gente chegar ao final e obter uma condenação. Entendemos que deve ser focalizado sobre seu duplo aspecto, material e processual. Material, o princípio liga-se ao direito penal, significando que ninguém deve ser processado senão por crime previamente previsto em lei. Só vai ter um processo criminal quem infringiu uma lei. Então eu tenho, para começar um processo justo, válido, explicar qual que é o crime que você está sendo responsabilizado. Então eu estipulo o crime e aí eu começo o processo. Formalmente ou processualmente, o procedimento há ampla possibilidade do réu produzir provas e apresentar alegações, demonstrar ao juiz a sua inocência. Só vai ser um devido processo legal se eu deixar claro e evidente, justo, específico, que a outra parte vai a todo tempo mostrar que ele não praticou, tentar provar que não estava lá, que tem um álibi, entendeu? Eu tenho que dar esse direito para a outra parte poder contrapor a acusação do processo penal. Segundo princípio, princípio da verdade real. Princípio da verdade real. Direito brasileiro, quem quiser já anota aí. Direito brasileiro adota o princípio da busca da verdade real. O processo sempre vai caminhar com o intuito da verdade. Da verdade. Só se busca ao final se ele realmente produziu o crime ou não. Verdade real. A função do Estado deve ser dirigida àquele que realmente tenha cometido a infração. Portanto, o processo penal deve tender à averiguação e descobrimento da verdade real, da verdade material, como fundamento da sentença. Excepcionalmente, o juiz se curva à verdade formal, não dispondo de meios para assegurar o império da verdade. Exemplos: a impossibilidade de revisão pro societate. Então é importante colocar uma observação, OBS. A busca é pela verdade real. No entanto, temos que entender que existem regras que, para a busca da verdade real, elas não podem ser rompidas, as regras, para adquirir a verdade. Então, observação, a verdade não pode ser atingida, a verdade não pode ser atingida a qualquer custo. Vírgula,
ela precisa observar as regras. Então, a verdade real é o que realmente interessa, mas se eu não observar as regras, eu não vou poder ter a verdade real. Essa verdade não pode ser buscada de qualquer forma. Põe um exemplo aí, exemplo 1. Eu não posso torturar para atingir o verdadeiro criminoso. Não é porque o verdadeiro criminoso foi alcançado através do uso de uma tortura que eu atingi a verdade real. Então, a verdade real é algo a ser alcançado dentro das normas e dentro das formas pré-estabelecidas. 3. Princípio da imparcialidade do juiz. Imparcialidade do juiz. Esse é um princípio que não é só do direito processual penal, é de todo o direito. Juiz, imagine uma figura de um senhor velho sentado, parado, tá? E as partes tentando trazer as provas para o juiz. O juiz, ele não pode ser parcial, ou seja, um juiz que tende para um lado, um juiz que seja amigo do outro lado. O juiz, ele tem que estar parado. Imagina aquela figura parada, esperando que chegue uma ocorrência, esperando que chegue um caso para ele. Ele não vai poder sair procurando incriminar, descobrir o criminoso. Não, cabe às partes trazerem as informações para ele e ele de forma imparcial, neutra, tá? Põe neutra entre aspas aí, porque nunca um juiz é neutro, tá? Ele sempre vai ser formado pela sua convicção, pela sua análise. Cada juiz tem uma análise, tem uma convicção, mas ele é imparcial. Vamos dar uma lida? Não se pode admitir juiz parcial. Se o Estado chamou a tarefa de dar a cada um o que é seu, essa missão não seria cumprida se no processo não houvesse imparcialidade do juiz. A Constituição Federal confere à magistratura algumas garantias, como vitaliciedade. O que é vitaliciedade? Ele será juiz até o final, até a sua vida toda, né? Sua vitaliciedade, até a sua morte, ele pode ser considerado juiz, salvo se ele for através de um processo judicial incriminado e exonerado, demitido do seu cargo. Senão, ele continua sendo juiz, ele é vitalício. Inamovibilidade, ele não pode ser mudado de lugar, não pode ser removido a bem de serviço público. E irredutibilidade de vencimentos. O salário do juiz não pode ser reduzido. Por isso que são dadas essas garantias ao juiz, porque o juiz tem que ser imparcial. Juiz, imparcialidade. É a mesma coisa que um árbitro de futebol, tanto que ele é chamado também de juiz, né? Juiz que seja parcial não serve, não tem validade. O processo penal prega muito a imparcialidade do juiz. 4. Princípio da igualdade processual ou paridade das armas. Igualdade ou paridade das armas. Paridade de arma, gente, vamos comigo. Um tem uma AK-47 e o outro tem uma faca. Houve paridade de arma? Não, né? Paridade de armas. Os dois lados vão ter as mesmas armas jurídicas. Se a pessoa que está acusando no processo penal é o promotor, Ministério Público, acusa, do outro lado, a Defensoria Pública ou o advogado defende. Essas partes, eu posso ter uma discrepância, uma diferença de armas? Não. Eles têm que ter os mesmos direitos, as mesmas armas, Ministério Público e Defesa. Um acusa, o outro defende. E o juiz lá em cima, quieto, parado, imparcial. O princípio da paridade das armas ou igualdade processual
vem trazer exatamente isso. É a par conditio, também chamada, que está previsto no artigo 5º da Constituição. Decorre da igualdade. Se uma parte tem determinado direito, a outra também tem. Ou seja, se uma parte produziu uma prova, a outra pode se manifestar a respeito daquela prova. Um traz uma prova, o outro vem e contraria aquela prova. Eu alego uma coisa, a outra parte vem e contradiz. Um diz, o outro contradiz. Mesmo prazo, mesmo tempo. Se um tem 15 minutos para acusar, o outro tem quanto tempo para defender? 15 minutos também. Par conditio, ou paridade das armas. Princípio da igualdade processual. Quinto princípio do nosso processo penal, princípio da persuasão racional ou do livre convencimento. O juiz imparcial vai julgar com base no quê, senhores? Com base na persuasão racional ou no livre convencimento. Ele vai pegar as provas de um lado, vai pegar as contraprovas do outro e, com base no livre convencimento dele, ele vai fundamentar quem tem razão e quem não tem razão. Se aquele indivíduo deve ser condenado ou ele deve ser absolvido. Mas ele precisa fundamentar essa decisão? Sim, ele tem a livre decisão, mas de forma fundamentada. Só tem condição de decidir, só que ele precisa justificar, fundamentar. Quem quiser colocar na frente de princípio da persuasão racional ou do livre convencimento, pode puxar uma seta e ponha fundamentação. Fundamentação. Juiz decide, forma fundamentada. Esse princípio consagrado no 157 do CPP. Diego, o que é CPP? Código de Processo Penal. Código Penal, CP. O CP, Código Penal, CPP, Código de Processo Penal, que nós vamos analisar daqui a pouco. Impede que o juiz possa julgar com um conhecimento que eventualmente tenha extra autos. O juiz tem inteira liberdade de julgar, valorando as provas como bem quiser. Então ele vai pegar as provas que estão nos autos e vão dar os valores às provas, o entendimento que ele achar mais razoável. Essa prova justifica isso? Essa prova não justifica? E ao final vai fazer uma decisão imparcial, tá? Imparcial, mas que ele se foi convencido pelas provas se o indivíduo deve ser absolvido ou condenado. Sétimo, né? Na verdade, aí na apostila de vocês, quem estiver acompanhando, a gente foi dando enfoque para os princípios que precisam de uma explicação e que precisam de uma análise mais aprofundada, né? Não esqueçam de analisar todos os princípios que estão aí na apostila de vocês. Sétimo, princípio do contraditório. O nome ajuda, hein, gente? Contraditório, contradizer. Igualdade de armas, certo? O Joãozinho é criminoso. A outra parte vai, o Joãozinho não é criminoso. Um disse, o outro contradisse. Princípio do contraditório. A Constituição diz bem claramente aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, contradizer é contrariar. Você diz uma coisa, a outra parte diz outra. Princípio do contraditório. O BS aí, gente, anota importante questão. O princípio do contraditório. Um diz, a outra parte contradiz. É só para processo criminal? Só quem está judicializado dentro de um processo criminal que tem o direito ao contraditório?
Não, senhores. O processo é tanto judicial como o processo administrativo dá direito ao contraditório. O que é isso, então? Tanto num processo criminal, lá no fórum, como um processo administrativo. Exemplo, um processo administrativo disciplinar, onde está analisando a possibilidade de um servidor público ter cometido um crime ou ter cometido uma infração administrativa. Precisa dar o direito ao contraditório? Sim, sim. Já vi várias questões de concurso, essa análise é recorrente, tá? A pegadinha vem sempre aqui, ó. Fala que dentro de um processo administrativo não seria necessário o contraditório. Isso é um equívoco gigantesco, tá? O processo judicial tem contraditório? Tem. Processo administrativo? Tem contraditório. E aí, dentro do contraditório, é assegurado todos os meios e recursos inerentes ao contraditório, à ampla defesa, ok? Não podemos perder isso de linha, tá? O contraditório é tanto em processo judicial como em processo administrativo. 8. Princípio da iniciativa das partes. Segundo esse princípio, cabe à parte provocar a prestação jurisdicional. Novamente, lembramos, um juiz parado lá no fórum, na cadeira dele, sentado, quieto, afastado das provas, ele está esperando que tragam para ele as duas versões, ou 3 ou 4 versões, mas ele fica parado, aguardando que as provas tragam a ele, as partes tragam a ele as provas. Então, não cabe a iniciativa ao juiz, a iniciativa cabe às partes. Princípio da iniciativa das partes. A parte que vem e provoca o juiz a dizer a lei. O juiz vai analisar com base na lei, com base na fundamentação, com base na persuasão racional, quem tem ou não tem direito. Estamos avançando, hein, senhores? Vamos caminhar. Sempre lembrando, nós condensamos a matéria de forma mais acelerada para que vocês, em 2 horas de vídeo, aproximadamente, consigam ter aí 2 encontros, né? São 8 aulas, na verdade, 4 no encontro e 4 em outro. Então, vocês vão precisar ir parando as aulas, pausando para conseguir anotar, ok? Eu vou dar o conteúdo todo e vocês, aqui o conteúdo a gente passa mais devagar, com calma, né? Fazendo pausas, e aqui a gente, em videoaula EAD, a gente dá o conteúdo e vocês assistam mais de uma vez, pausem para poder anotar, para poder fazer isso com calma, tá bom? Não vamos parar não. Princípio 11º, princípio da presunção de inocência ou estado de inocência. Presunção de inocência. O que é presunção? Presume-se, acredita-se, quem quiser escrever em cima, presumir é acreditar. Eu presumo que esse coronavírus vai acabar antes do final do ano, a gente vai estar mais tranquilo, vai voltar a ter aula presencial. É uma presunção, acredita-se, ok? De inocência. Qual que é a expressão que traduz esse princípio de forma bem clara, bem tranquila? Todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Princípio da presunção de inocência. Muito tranquilo esse princípio, né? Só escrever, puxar uma seta e escrever. Um nome é estranho, presunção de inocência, nada mais é que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Todo acusado é presumido inocente até que seja declarado por sentença condenatória com trânsito em julgado. Então, uma observação, apesar de ser um princípio muito simples, muito claro, nós precisamos fazer uma observação. Põe aí, OBS. Trânsito
em julgado. Trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? 2 pontos. É a decisão judicial que não cabe mais recurso, não pode mais ser reformada. Então, uma sentença condenatória com trânsito em julgado é uma sentença, uma decisão judicial que declarou Joãozinho o autor de um crime e já não cabe mais nenhuma forma de recurso, de análise, de reforma, de alteração. O trânsito em julgado impede, trânsito em julgado impede a mudança, a reformulação. Transitou em julgado, acabou. Transitou em julgado, acabou. Tá feito, não muda mais. Entendemos? É para o trânsito em julgado, aqui dentro do princípio da inocência, presunção de inocência, vem falar aqui o seguinte: sempre ele é inocente. Sempre, sempre, sempre. Até um certo ponto, quando vem a decisão condenatória com trânsito em julgado. Isso daí é interessantíssimo, porque recentemente o STJ, na análise inclusive do ex-presidente, ex-presidente Lula, que entendeu que ele inclusive ele não poderia estar cumprindo pena, estar encarcerado, enquanto não houvesse uma sentença condenatória com trânsito em julgado, porque ainda tem recurso. Ele pode ir recorrendo e lá ao final provar que era inocente. Então não poderia ele iniciar o cumprimento de pena. Entendemos? Isso daí com base nesse princípio, presunção de inocência. Princípio interessantíssimo, importantíssimo, porque eu não posso falar que ninguém é criminoso até que chegue a um ponto final. É o ponto final do processo. Tá? Quem quiser anotar, para não esquecer, só para deixar na cabeça. O que é o trânsito em julgado? É o ponto final do processo penal. 13º princípio. Princípio do duplo grau de jurisdição. Faz um asterisco. Vai ser cobrado em exercício aí, no trabalho ou na prova. Duplo grau de jurisdição. Primeiro grau, o juiz aqui, na cidade de início da ocorrência, ele está sendo o primeiro grau de jurisdição. Ele está analisando aquele primeiro caso. Analisou. Acabou? Já transitou em julgado? Acabou? Ninguém discute mais? Não. Você tem direito ao duplo grau, ao segundo grau de jurisdição. Se o juiz aqui absolveu, eu posso recorrer para condenar. Vai pro segundo grau. É o duplo grau de jurisdição. Tá? Sempre, sempre, sempre é a necessidade do processo penal que seja reanalisado, tá? Se precisa de um recurso, lógico, né? O indivíduo ele foi condenado, ele vai recorrer para o segundo grau de jurisdição, que é o Tribunal de Justiça, TJ de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Ao invés de ser um juiz, são 3 desembargadores que vão reanalisar o processo. Se aqui no primeiro caso, um processo qualquer um de vocês aí, vocês ingressam com um processo criminal, civil. Aí vocês não falam assim, nossa, eu ganhei, mas agora recorreu, agora vai para o tribunal. É exatamente isso. É a base do princípio do duplo grau de jurisdição. Vai para um segundo grau, vai para o tribunal, segundo nível, tá? Vai ser reanalisada a questão, feita por 3 desembargadores, que vão reanalisar e aí sim vai ser dado o duplo grau de jurisdição. E é interessante e importante, dentro aqui do duplo grau de jurisdição, depois eu retorno para analisar o habeas corpus e o mandado de segurança, tá? Isso daqui é matéria de direito constitucional, mas que usa-se muito no direito processual penal e direito penal. Então a gente vai precisar dar uma repassada aqui
nesses dois remédios constitucionais, tá? O habeas corpus e o mandado de segurança. Deixa aí de canto que a gente vai entrar nisso. 14º princípio, princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. É o juiz que recebeu a causa, é quem deverá julgá-la. Novamente, juiz que deu início, quem recebeu a causa, deverá ser o juiz que irá julgá-la. Ele foi o primeiro a analisar as provas, ele será o responsável pelo julgamento da causa. Princípio do juiz natural.